Oi, galera, parte 2 do vídeo de liderança e supervisão. Portanto, se caiu de paraquedas aqui, volta para a parte 1, aprende a liderança, porque eu dei aquela resumida sem deixar faltar o que vai precisar lá na hora da prova, caso caia esse tema, tá? Muito prazer, eu sou Lígia Carvalheiro, professora de enfermagem em SUS para concurso. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, se inscreva nesse canal, acompanha também lá no Insta, prof.ligiacarvalheiro, lá tem bastante feedback, lá eu posso tirar suas dúvidas sobre mentoria e também vou trazendo conteúdos e notícias de concurso, tá? Bom, dentro do tema administração, gestão e enfermagem, a gente trata de várias coisas, né? Uma delas é a liderança e a supervisão, outro ponto é dimensionamento, administração de materiais, tem várias coisas para estudar que a maioria dos concursos, principalmente para enfermeiro, cobra. Às vezes cai para técnico, mas é mais para enfermeiro mesmo, tá? Então, se é o seu caso, se você tem dúvida, se você acha esse aspecto complicado, denso, porque o assunto é muito denso, tem livros e livros falando sobre isso, eu te trago aqui qual é o ponto X que você precisa levar para a prova, para somar com todos os outros e ter o edital inteiro na tua cabeça, tá? Então, vem treinar em questões, assista ao vídeo 1 caso tenha perdido, porque vai fazer, óbvio, muito mais sentido. Vamos lá. O estilo de liderança em que o líder é focado. Eu falei muitas vezes qual é o enfoque de cada tipo de liderança. O líder é focado nas tarefas. Quer uma mini revisão? Então, a gente tem a liderança autocrática, a gente tem a liderança democrática e a liderança liberal. A autocrática é focada nas tarefas. A liberal é focada nas pessoas, ênfase nas pessoas. E a democrática, ela tem foco em ambas, nas tarefas e nas pessoas. Só que a pergunta é sobre tarefas e, portanto, alternativa B. Simples assim. Na administração, a liderança é caracterizada por um forte controle sobre o grupo de trabalho, em que a comunicação se dá de cima para baixo. Não devia, porque tu devia assistir o vídeo 1, mas eu vou te revisar rapidinho. Tenta entender. Autocrática, uma liderança mandona, de cima para baixo. Cada um tem sim o seu papel muito bem definido, mas é aquele líder que centraliza tudo na sua mão e que não se importa muito em incluir os seus subordinados, funcionários, enfim, nas decisões e nas metas da empresa, por exemplo, tá? Vamos para o outro extremo, liberal, ao contrário. Tá tudo na mão dos colaboradores. O líder é quase ausente, tá? Então, ele só vai mesmo intervir se provocado e olhe lá. Percebe que tem um desequilíbrio? E aí a gente tem no meio a liberal. A democrática, no meio a democrática, tá? Onde tem ênfase nas tarefas, tem ênfase nas pessoas. A figura do líder, ela é presente, mas ela não é única, absoluta, passando por cima, né? Como um trator em cima da opinião, cultura, aprendizado, enfim, dos subordinados. Existe um equilíbrio, existe o estímulo à participação com ele junto na gestão. Não tá solta na mão dos subordinados, mas existe um estímulo. E com isso as pessoas se desenvolvem, se envolvem com as metas, se desenvolvem profissionalmente. E aquele jargão, sabe? Veste a camisa, é isso que um líder democrático estimula nas pessoas, causa nas pessoas, tá? É como se ele não mandasse, como se ele desse uma sugestão tão bacana, sabe? Tão persuasiva que as pessoas compram as suas ideias. E existe abertura para negociação. Simples, né? Então vamos lá. Forte controle sobre o grupo, comunicação assim, ó, vertical. O que você acha? É a mais mandona? É a mais liberal ou o meio termo? Claro que é a mais mandona, é a liderança autocrática. Lembra? ênfase nas tarefas, né? Tem lá a origem nas abordagens clássicas da administração, tá bom? Letra C. Das lideranças de enfermagem, destacamos a democrática, tá? A gente tá falando da do meio, lembra? A liderança assumida por grande parte dos profissionais. Em relação a essa liderança, vamos procurar a correta. Então, lembra, liderança democrática procura o trabalho em conjunto, tá? Todo mundo tem sua importância. Existe o líder, ele é presente, mas ele dá abertura, tá? Para os colaboradores também. Letra A. O líder tem o objetivo de fazer alcançar as metas. Após isso, deixa os liderados à vontade para realizações das suas tarefas. O que você acha? Voltado para a meta e depois, ó, à vontade para as suas tarefas. Você acha que é essa a alternativa? Vamos para a próxima. O líder tem por objetivo a autonomia do grupo, fazendo-se respeitar das normas combinadas. Além disso, promove a interação e desenvolvimento das capacidades do grupo. Olha o olhar para a pessoa,
tá? Olha o olhar para dar liberdade, um espaço para as pessoas, tá? Olha que interessante. Letra B, a melhor resposta. Letra C, o líder procura realizar a vontade de todos, a fim de manter a harmonia do setor, aqui totalmente liberal, tá? Olha que interessante aqui, ó. A letra A pode confundir muita gente porque diz assim, ele tem o objetivo de alcançar metas e depois as pessoas ficam à vontade para suas tarefas, é foco na meta. À vontade para suas tarefas não quer dizer envolvê-los nas tarefas, é assim, cumpra o que eu peço, depois não importa mais, o meu foco é tarefa, entendeu? Não existe um envolvimento, só que a letra, o jeito que está escrito confunde, por isso que você precisa praticar questões. Letra B, melhor resposta, desenvolvimento da criatividade, da autonomia. Essas são as palavras-chave, tá? As outras já não são tão, não confundem tanto, assim, a gente já viu. Agora D. O líder evita responsabilidades, é ausente, liberal. Favorece a centralização do poder, aí já é o outro extremo, a autocrática. Tudo bem? Melhor resposta aqui, letra B. Sim, terão questões que você ficará na dúvida, normal, tá? Por isso que a gente treina. Outra questão. Assinale a alternativa que apresenta o estilo de liderança que, a longo prazo, é mais eficaz porque favorece a maior motivação, a qualidade da decisão e a moral da equipe. E aí, o que você acha? Tá misturando? Tá equilibrado aqui? Tá olhando para a equipe a longo prazo? E por que a longo prazo para você matar? Porque a democrática, ela tem ênfase na tarefa e ela tem ênfase nas pessoas. Se eu enfatizo só as pessoas em primeiro momento, isso parece ser muito bom para as pessoas, motivacional, mas muitas vezes não é, porque a ausência do líder nesse modelo liberal deixa as pessoas extremamente soltas, tá? No autocrático é exatamente ao contrário, com zero autonomia. Quando a gente pensa nesse caminho do meio da democrática, eu tenho um controle e eu permito e estimulo as pessoas a participarem de vários momentos, inclusive decisórios, e com isso as pessoas se fidelizam na empresa, as pessoas desejam estar junto àquele líder, elas fidelizam o seu trabalho, a empresa por prazer, tá? Porque elas notam que elas têm utilidade, que elas têm participação, elas não cumprem simplesmente tarefas, tá? Elas têm um envolvimento, elas são olhadas, isso a longo prazo sempre vai repercutir em várias coisas, por exemplo. Redução do absenteísmo, vai repercutir em melhora da produtividade, em redução da circulação de pessoas, no sentido de entra, sai, treina de novo e entra, sai, percebeu? Então, isso é o estilo liderança que a gente tem aqui, democrático. Melhor resposta. E BFC? Os enfermeiros têm ocupado cargos de liderança nos serviços de saúde. O enfermeiro que tem característica de trabalhar em conjunto ou de forma participativa, vamos lá, palavra-chave, conjunto, participativa, permite ao grupo efetuar sugestões, a participar nas decisões. Veja, eu não estou delegando ao grupo as decisões, como seria no liberal, eu estou permitindo a participação, tá? Ao mesmo tempo em que a autoridade é exercida com o subordinado. Eu sou o líder, não largo mão, mas eu colaboro no desenvolvimento da minha equipe e eu também permito com que eles tragam ideias, tragam soluções, integrem a minha própria capacidade de gerir aqui um determinado setor, tá? Ou afins. Então, esse é a própria definição do líder democrático. Alternativa A. O líder que concede aos grupos ou indivíduo, olha a palavra-chave, total liberdade para tomada de decisão, total, ele cede praticamente a função de líder, tá? É liberdade total. Ele fica o quê? A gente falou isso lá na aula teórica. A total liberdade, ela vai gerar dois possíveis cenários. Ela vai gerar subordinados engajados, escrevi errado, subordinados organizados, com criatividade e vai fluindo. Ou pode acontecer isso exatamente ao contrário. Os subordinados ficam perdidos, ficam sem rumo. E aí os objetivos da administração, da gestão, do setor não é atingido, tá? Então, dá total liberdade aos subordinados. Cadê o líder? Praticamente não há. Alternativa C.
O enfermeiro-chefe da unidade de oncologia possui um estilo de liderança que se caracteriza pelo trabalho com excesso de liberdade. Viu como se repete bastante? Veja que a gente está variando banco e também ano, tá? Excesso de liberdade aos seus subordinados. Então, é tanta liberdade, é tanta falta de liderança, é tanta falta de mostrar o caminho que os trabalhadores nem sabem os objetivos. E aí vai desempenhar o quê? Está tudo completamente solto. Essa liderança é a liberal, alternativa e fácil, né? Tá se repetindo, né? A gente viu lá nos vídeos, lá no primeiro vídeo, na parte teórica, alguns outros estilos de liderança. Hoje eu trouxe assim umas palavras-chave para você matar, porque eu te disse que não valia a pena ir muito a fundo se o teu objetivo é só acertar questões de concurso. Então já vai ter umas questões dela desse tipo também. O líder que concede aos grupos ou o indivíduo, ó a palavra-chave de novo, total liberdade para tomadas de decisão, total, não é partilhada e nem é centralizada no próprio líder. Eu cedo a minha própria capacidade e autonomia para decidir. Dou tudo isso ao grupo. Letra C, liberal, tá? Na administração, uma liderança sem direção, cadê o líder? A função não está acontecendo. A figura pode estar lá, o ser humano pode estar lá, mas não está acontecendo. Pode causar frustração e apatia do grupo. Esse aqui é o cenário, o primeiro cenário, né? E geralmente é isso que acontece. Mas pode acontecer um outro cenário. Porém, se todos os membros do grupo são altamente motivados e autodirecionados, esse estilo de liderança pode resultar em muita criatividade e produtividade. Segundo cenário, o melhor cenário, na verdade, o pior cenário, só que é o que mais acontece e o que menos acontece. A liderança caracterizada por pouca orientação, ou seja, liberdade demais, é a liberal, que tem o seu sinônimo laissez-faire. Tudo bem? Certo? Tanto um quanto o outro cai na prova, o que mais cai geralmente é o próprio nome liberal. Vamos para os outros estilos de liderança que nós falamos lá no vídeo primeiro, tá? Ó, se você acha que tá sucinta demais, eu te desafio a pegar um livro de liderança para você ler, tá? Vê aí na Amazon, pega um livro qualquer de liderança. Tu vai perder aí mais de um dia só estudando liderança, sendo que é um conteúdo, e passou um trator aí fora, né? Sendo que é um conteúdo que você poderia estudar em até uma hora e meia no máximo, e ó, bora pro próximo. Olha quanto tempo você levaria nessa matéria se fosse estudar pelos livros tradicionais. O tipo de liderança que compreende que o líder é aquele que estabelece, palavra-chave, gente, sempre, acordos com os seus liderados, visando o cumprimento de metas organizacionais, olha outra palavra aqui, em troca de recompensas previamente estabelecidas. A gente viu que na liderança transacional, veja a palavra, te ajudar na prova, transação, troca, tá? Existe, portanto, a famosa troca. Que troca? Gente, qualquer troca. Pode ser uma troca psicológica, pode ser uma troca econômica, pode ser uma troca política, tá? Não é só uma troca financeira, é mais que isso, tá? Entre o líder e entre o subordinado, o seguidor, enfim, tá? E essa troca acontece enquanto os dois percebem que são beneficiados por ela. Transacional. Apareceu troca, apareceu recompensa. Transacional. Alternativa C. Na enfermagem, pode-se definir este tipo de liderança como capacidade de influenciar as outras pessoas a tomar decisões de modo que possibilitem a continuidade da instituição a longo prazo e a estabilidade financeira de organização a curto prazo. Assiste de novo a teoria, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho características de curto prazo e eu tenho características de longo prazo. Percebeu que eu tenho característica dos dois? Tá. Longo prazo, tá? Eu tenho preocupação com as pessoas e eu tenho também preocupação com estabilidade financeira. Então eu vejo que eu tenho aqui o pé no chão e o pé na lua, tá? A gente viu que quem tem essa característica, né, daquele líder com alto grau de persuasão, de influenciar pessoas, tá? E obter resultados direto, agora e de longo prazo também, é a liderança estratégica. Assista ao primeiro vídeo, você vai sacar do que eu tô falando, beleza?
O estilo de liderança de um indivíduo tem grande influência no clima e resultado do grupo. E a gente vai enumerar de acordo com as características que a gente tem aqui, tá? Deixa eu ver como é que tá as alternativas nas outras, para a gente entender melhor como tá aqui. Pronto. Beleza, é uma correlação, certo? Espera aí que a minha tela sumiu. Pronto. Ô senhor, pronto. Vamos lá. Liderança transacional, transformacional, democrática e autoritária. Primeiro, é uma relação interativa base. Ah, não, calma. Eu quero que primeiro você encontre a transacional. Por quê? Porque a gente viu em outra questão de troca, de recompensa, tá? Então vamos lá. Preocupa-se com operações do dia a dia. Olha que a troca embutido, escondido, mas vamos continuar. Resulta em ações do grupo bem definidas, que são claramente previsíveis, reduzindo a frustração do grupo de trabalho, dando aos trabalhadores uma sensação de estabilidade. Nossa, essa daqui tá gritando para outro número. Veja, eu tenho aqui um autocontrole, eu tenho aqui a verticalização do poder. A zero autonomia desse indivíduo que trabalha, que é o subordinado, mas que, por outro lado, eu divido as tarefas tão de forma, rígida, que cada um sabe bem o que tem para fazer, não tem discussão, não. Isso é claramente a liderança autoritária, tá? Então, a gente já encontrou que a 4 está na terceira posição. Vamos lá, a gente tem aqui e a gente tem aqui. Quando você tem certeza, faça isso, você ganha tempo na prova, tá? Vamos lá para outro. É uma relação interativa baseada na confiança e tem impacto positivo sobre o líder e sobre o liderado. Confiança, olhar pelo trabalhador, parceria transformacional. Número 2, tá bom? 2, aí pula 1 é o 4, e aí já dá para notar que a gente já chegou na resposta. 2 pula 1 é o 4, já é a alternativa B. A alternativa B traz o 3 na segunda e o 1 na primeira. 3 na segunda promove a autonomia e o crescimento individual dos trabalhadores. A gente viu que na democrática não tem ausência do poder na mão do líder, mas além da própria tarefa que já é o inerente ao trabalho, eu olho para esse trabalhador com carinho, observo e dou poder para ele também dentro dos seus limites possíveis, para que haja crescimento, para que haja envolvimento. Liderança democrática. 4. Preocupa-se com as operações do dia a dia é um outro modo de dizer que trocas, recompensas, lembra de que era de qualquer tipo? Recompensa. Lembra que era de qualquer tipo, até psicológica? Que tudo isso aconteça de forma saudável, que tudo isso beneficie o subordinado e o líder, que seja ganha-ganha, que seja bom para os dois. Isso não ocasionalmente, isso todo dia, isso na prática, tá? E isso está na 1. Então, 2, 3, 4, 1, alternativa B, tá? O que você vai notar aqui que é um grande desafio? Porque tem um autor que escreve a mesma coisa de um jeito, tem um outro autor que escreve a mesma coisa de outro jeito, então não dá para ficar memorizando quem são todos os autores, né, de cada conceito do seu conteúdo programático inteiro. Então você precisa entender o conceito e ainda que uma alternativa cobre mais que um e você se perca num pedacinho ou no outro, você se lembra de um, se lembra do outro, associa, olha, esse daqui não pode ser, e assim a sua prova vai fluindo, você vai acertando as questões. Não importa se você vai mês que vem, dia seguinte, minuto seguinte, se lembrar do que você aprendeu, considerando um conteúdo tão complexo que é estudar para concurso. Importa é você ser nomeada. Essa é a função desse canal, te ajudar a ser nomeado, a aprender o que interessa para a prova, ainda que seja por pouco tempo. Tudo bem? De forma bem objetiva. Muita gente critica isso, acha que tem que ser um aprendizado profundo, mas se a gente levar em consideração, a gente tem que aprender português profundamente, SUS profundamente, enfermagem inteira profundamente, sei lá mais o que cai na sua, informática. Veja, é complexo, né? Então vai ter conteúdos que vão gravar para sempre, outros vão escapar no minuto seguinte, não importa. Seja nomeado. Acerca do gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde, julgue os itens que se seguem. No caso, porque eu trago uma questão só.
Nas instituições de saúde, os enfermeiros não desenvolvem supervisão das atividades gerenciais do enfermeiro. Lembra que eu falei que a gente tem a supervisão, que a gente tem as ações de liderança, que a gente tem as ações, não precisa escrever ações, né? Que a gente tem as ações de treinamento, que a gente tem as ações de capacitação, que a gente tem as ações de dimensionamento, etc. A gente tem muitas ações. Uma delas é a supervisão. Sim, o enfermeiro exerce supervisão e é respaldado pela Lei do Exercício Profissional 7498. Essa mesmo, 86, certinho, tá? Código de Ética também fala, também respalda, certo? FADESP. No processo de trabalho da enfermagem, o enfermeiro, ao executar a supervisão, necessita como requisito de competência profissional habilidade no relacionamento com as pessoas, motivação e crença no potencial humano e importância de desenvolvimento em toda a equipe. Então, aqui já diz, ao executar a supervisão, eu tenho que olhar por um indivíduo também, e não somente para tarefa. Lembra que eu falei que a supervisão hoje, a melhor, né, o tipo de supervisão, o jeitão mais aceito, tem muito a ver com a liderança democrática. Considerando esse perfil, a alternativa correta quanto ao contexto da supervisão tem que procurar acerto. O enfermeiro que desenvolve a função de supervisão deve, durante o processo, desde o planejamento, iniciar a avaliação dos resultados obtidos. Isso daqui dá a entender que é um ciclo dinâmico, né? Que planejar, supervisionar, refazer, planejar de novo, agir, avaliar, sabe o ciclo? Por exemplo, o ciclo PCDA, que a gente estuda em administração. Mas mesmo que a gente não dê nomes aos bois, entenda, eu planejo algo, eu tomo uma ação, né? Geralmente eu diagnostico algo, eu planejo algo, eu tomo uma ação que nem a SAI, que nem é um processo de enfermagem, que é um pedacinho da SAI, né? Eu executo essa ação, eu avalio essa ação, eu colho novos dados, eu planejo novas coisas, eu mantenho ações, é um ciclo, então não tenho que corrigir nessa alternativa A, tá tudo certo. Então, o enfermeiro, quando desenvolve a função de supervisão, ele passa a ser o responsável, né, pela coordenação dos recursos frente às necessidades que tem ali para dar continuidade no processo. Letra B. A existência de uma política de trabalho centralizada e tarefeira estimula a participação dos funcionários? Claro que não, né? Então, a presença de uma liderança, por exemplo, autocrática, vai dar autonomia e liberdade para esses trabalhadores? Completamente ao contrário. Letra C. A área física ruim, inadequada, ela interfere na função de supervisão e não interfere. E letra D. A atividade de orientação do enfermeiro visa o desenvolvimento técnico e humano, cabendo a ele incentivar, e aí estava tudo lindo, né? Até que estragou a questão, apenas funcionários em desenvolvimento de acordo com o seu perfil, tá? Então, com o perfil do enfermeiro ou com o perfil de cada profissional, ele tem o enfermeiro tem essa função de orientar, de supervisar. O que estragou essa questão? Essa limitação que está dando aqui na alternativa D. E a gente achou logo de cara na alternativa A, falando sobre a competência da supervisão do enfermeiro. Tudo bem? Deu para treinar? Vá no seu banco de questões, assine um banco de questões, é o investimento mais barato e mais útil que você vai ter no seu preparo de concurso, tá? Assine sim, faça muitas questões e deu dúvida? Anota, tem que ter caderno online, do jeito que você quiser, tá? Aplicativo anota quais são os pontos que você mais tem errado na hora de executar as suas questões, tá? É aqui, né? É esse detalhe aqui, esse subponto ali, pega ali um dia da semana e malha em cima disso, tá? Se você tá ali se preparando, vai jogar basquete e o seu passe é ruim, não adianta você ficar arremessando se você é muito bom em arremessar, você tem que treinar o passe, é isso. Estudar para concurso é aprender e olhar sempre aonde está acontecendo o problema para corrigir. Não adianta lá na prova dizer, mas eu estudei 8 horas por dia durante 2 meses. Tá bom, mas você fez a revisão dos pontos que era a sua debilidade? Não, então estudou errado, tá? Então não faça nunca ser concurso ser um hobby demorado, sem pressa, não. Tem um objetivo, começo, meio e fim, nomeação, bora pro próximo concurso ou não, uma realização profissional para batalhar para outras coisas da vida que também importa. Quem sabe empreender também. Tudo bem? Fiquem com Deus. Então, Lígia Carvalheiro é o meu perfil lá do Instagram também, prof.ligiacarvalheiro, na verdade. Confira se você está inscrito nesse canal, curta, compartilha. Eu agradeço a você, porque o algoritmo entende que esse vídeo é relevante e passa a mostrá-lo para outras pessoas também. Um grande abraço para você. Fui!